Pode começar. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui, então, agora para a nossa sessão de encerramento do simpósio, do primeiro Sintaxe Brasil. Eu espero que todos os que estão nos assistindo estejam tão satisfeitos com o dia como eu estou, pessoalmente. Foi um dia de muitas trocas, de muita conversa, e este momento agora de encerramento não podia ser diferente. Então segue-se também um momento de aprendizagem e de partilha. Agora um momento lusófono, como o professor Holanda falou mais cedo na sessão de abertura. Então eu vou passar já a apresentar o nosso palestrante, o professor Vítor Oliveira, que vai dar-nos a honra então de fechar aqui este nosso evento hoje, com a palestra com o título Sintaxe Espacial, explorando complementaridades e integração. Eu vou falar brevemente, vou fazer aqui a leitura da breve biografia do professor, que é muito maior do que isso, mas aqui o relato breve. Vítor Oliveira é presidente do International Seminar of Urban Form, o ISUF, e da Rede Lusófona de Morfologia Urbana, PNUM, e é investigador principal do Centro de Investigação do Território e Ambiente, do CITA, professor de Morfologia Urbana e Planeamento Urbano na Universidade Lusófona do Porto, é editor da revista Urban Morphology, editor associado, perdão. Os seus livros mais recentes são Urban Morphology, An Introduction to the Study of the Physical Form of Cities, Morphological Research in Planning, Urban Design and Architecture, Jeremy Whitehand and the Historical Geographical Approach to Urban Morphology e Teaching Urban Morphology. Então, acho que só o resumo já fala por isso, mas eu quero reforçar que é uma enorme honra ter o professor Vítor Oliveira aqui conosco, e passar sem delongas a palavra para ele, e muito obrigada. Vítor, por favor. Obrigado, Vânia, pelas simpáticas palavras. Eu vou então tentar partilhar o ecrã. Conseguem ver? Está... Sim. Ok. Se por acaso houver alguma falha, por favor avisa-me, ok? Está à vontade para me interromper. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Valério Medeiros, à Vânia Loureiro e ao Frederico de Holanda o convite para estar aqui hoje convosco para falar de sintaxe espacial. Queria desejar as melhoras ao Valério. Temos estado a trocar mensagens ao longo do dia, mas aproveito para desejar então que ele recupere a voz muito rapidamente. Parece-me relevante começar por mencionar que estou aqui com um conjunto grande de amigos, e uma parte desses amigos, como o Valério, o Frederico, conheci-os exatamente num congresso da Space Syntax em Estocolmo, em 2009. É importante referir isso. Da mesma forma que é de Trigueiro hoje pela manhã, eu iria começar a falar com o coração, da mesma modo que ela começou a falar sobre a sua paixão por casas, uma paixão que vinha desde a infância. Também eu ia começar por falar com o coração, para depois, com a razão, ir começando a montar o meu argumento. Como muitos de vocês, eu sou um apaixonado por cidades. Sou um apaixonado pelo modo como, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nós fomos dando forma aos nossos ambientes urbanos, de modo a que essa forma física fosse uma resposta tão eficaz quanto possível às nossas necessidades e às nossas ambições, quer a nível social, quer a nível económico. Mas para além de ser
apaixonado por cidades. Como todos vocês, também sou alguém que gosta de descrevê-las de um modo tão rigoroso quanto possível. Gosta de explicar os processos de transformação, quer seja num tempo longo, como o Frederico de Holanda referia hoje de manhã, ou num tempo mais curto, de uma centena de anos, umas décadas apenas. E também de perceber como é que elas funcionam hoje, atualmente, como é que as nossas cidades funcionam. É face a este propósito analítico, e não tanto pela minha paixão por cidades, mas face a este propósito analítico que a sintaxe espacial entrou na minha vida. Obviamente, não preciso de vos convencer da genialidade da teoria e dos métodos que começaram a ser elaborados por Bill Hiller e pelos seus colegas no University College of London em meados dos anos 70. Vocês estarão certamente ainda mais convencidos do que eu, por isso tomo esse ponto como garantido. Gostaria de começar por este mapa. É um mapa da área metropolitana do Porto, local onde eu vivo e onde trabalho. É um mapa que foi elaborado pelo meu colega Miguel Serra, aqui do CITá, que a Vânia já teve a oportunidade de referir, e de, muito rapidamente, discutir o que é que um mapa destes nos dá. Eu diria que um mapa como este dá-nos, com um elevado rigor, o potencial de acessibilidade espacial que este conjunto, que este emaranhado de ruas que nós vemos aqui, possui. Obviamente que nós podemos desenvolver esta noção mais genérica de acessibilidade espacial num conjunto de medidas sintáticas, mas eu permaneceria neste nível mais genérico de acessibilidade espacial. Este mapa dá-me também um nível básico, pelo menos, de interação social. E dá-me, por último, uma ideia de como é que as principais atividades económicas que tivessem uma necessidade, que nós aqui em Portugal chamamos de porta aberta, ou seja, o espaço de loja precisar de um contacto com o espaço da rua, quais seriam os sítios mais indicados para esse conjunto de lojas, de atividades económicas estarem localizadas. Como o Frederico referiu hoje pela manhã, isto seria uma imagem científica. Não seria a imagem científica, como ele referiu, mas uma imagem científica. Ele fez questão de sublinhar este ponto. E esta imagem científica seria certamente diferente do que ele chamou uma imagem manifesta. Ou seja, este mapa de segmentos que tanta informação nos dá sobre a área metropolitana do Porto, apesar disso, não é a área metropolitana do Porto. E por isso, apesar de a sintaxe espacial nos dar esta estrutura de compreensão sobre uma série de aspectos do espaço urbano, sobre outros aspectos que eu diria que são também relevantes, a sintaxe poderá não nos dar informações que eventualmente também precisemos. E este é o tema da minha apresentação. A ideia de que poderá ser útil conhecermos outras ferramentas, a ideia de que depois de conhecermos bem estes outros conceitos, métodos, teorias, poderá ser
uma boa aposta desenvolvermos estudos comparativos entre diferentes abordagens, explorar a possibilidade de complementaridades. Às vezes elas serão possíveis, outras vezes não, e não será correto forçar estas complementaridades. Há perspectivas que encontram espaço comum, há outras que não. Mas gostaria de refletir um pouco sobre a possibilidade de integração de algumas abordagens morfológicas. É minha profunda convicção que a escolha de uma abordagem morfológica deve ser feita em função do problema que temos em mãos, quer seja um problema de investigação, questão analítica, quer seja um problema profissional. E eu iria apenas dar aqui 2 ou 3 exemplos, começando por este. Recentemente eu fui convidado para elaborar um regulamento municipal para um destes municípios que fazem parte da área metropolitana do Porto, ou seja, um dos municípios que encaixa naquele mapa do meu colega Miguel Serra. Este regulamento seria, ou será, se for aprovado, uma peça fundamental para regular a transformação das formas urbanas do município de Matosinhos. E um dos elementos fundamentais deste regulamento é esta identificação, este mapa, que é um mapa ainda provisório, ainda estamos à final, mas este mapa que identifica os principais tecidos urbanos em Matosinhos. Para além desta identificação dos tecidos, nós iremos produzir regulamentos ligeiramente distintos para cada um destes tecidos, que, por um lado, reconheçam a especificidade de cada um deles e que, por outro lado, consigam equilibrar a tensão que temos sempre em qualquer território entre transformação e conservação. Para a elaboração de um mapa como este, que é um elemento fundamental para o planeamento e para a gestão urbanística, eu diria, de qualquer cidade, eu diria que a Space Syntax, a análise sintática, é capaz de não ser uma ferramenta que me dê muitos elementos para a produção de um mapa como este, que, no fundo, tenta substituir o clássico zonamento funcional, sobre o qual tantas coisas já se escreveram, sobre o qual existe um consenso que aponta para uma série de fragilidades, substituir esse tal zonamento funcional por um zonamento tipomorfológico. Isto retira valor à teoria e aos métodos propostos por Hillier? Não, absolutamente nenhum. No entanto, ajuda a discutir os limites de uma abordagem morfológica. Se, neste caso, eu apresento esta ideia com algum grau de certeza, se é que é possível possuí-lo, apresentaria agora outro caso, ou 2 casos, em que já não é evidente e que já depende de cada um de nós. Isto é o trabalho de 2 morfólogos arquitetos e é um trabalho especial porque é o desenho da casa onde eles vivem. No meu caso, no desenho da minha casa, quando fui colocado com este desafio, que é um desafio que eventualmente será único numa vida, não me vejo a desenhar muitas casas para mim ao longo da vida, quando fui confrontado com este desafio, o que me pareceu mais importante ir buscar à morfologia urbana foi uma ideia de processo tipológico.
casa insere-se numa rua aqui do Porto, uma rua relativamente pequena, 500 metros, onde, como podem ver por esta imagem, há um sistema de parcelamento muito claro, muito forte. Uma parcela típica aqui do Porto no final do século XVIII e durante todo o século XIX, que é uma parcela com 5 a 6 metros de frente e com uma profundidade variável. Ou seja, aqui o que está em causa não é a definição de um quarteirão, mas sim a definição de uma rua, a abertura de uma série de parcelas, depois onde surgir ruas perpendiculares a essa primeira rua e irão-se formando os quarteirões. Como vocês podem ver por este desenho, os quarteirões não têm uma grande uniformidade. O elemento básico da estruturação deste espaço urbano é claramente a rua. Porquê que eu digo que me interessou trazer da morfologia urbana o processo tipológico? Porque, por 2 motivos. Em primeiro lugar, para adequar o meu projeto a este sítio em termos estruturais, não em termos efêmeros de linguagem arquitetónica, mas em termos estruturais. E, em segundo lugar, para perceber como é que os outros cerca de 150 edifícios da rua lidaram com este desafio muito específico, que é, vamos desenhar uma casa em 5 metros de largura. Okay? Vamos desenhar uma casa que seja minimamente interessante em 5 metros de largura. E este desafio não tem nada de novo. Foi o que estas 150 pessoas, ao longo do tempo, pelo menos 150, foram fazendo. Foi dar uma resposta a este desafio. O conceito de processo tipológico é um conceito extremamente interessante, porque ele faz 2 coisas. Em primeiro lugar, reduz esta grande diversidade de edifícios a um conjunto de tipos. Aqui vemos como os tais 150 edifícios foram reduzidos a 7 tipos e depois dá uma lógica evolutiva a esses tipos. E esta lógica evolutiva é algo bastante relevante porque não só nos permite compreender o passado e o presente, como permite-nos enquadrar o nosso edifício projetado nesta mesma sequência, ou seja, enraiza o nosso edifício. Mas esta foi a minha leitura. Quando o Frederico de Holanda desenhou a casa dele, penso que cerca de 15 anos antes, o que ele trouxe da morfologia urbana para a sua atividade projetual, o que ele trouxe da ciência para o projeto, foi esta ideia muito forte de organização do espaço e do modo como o espaço influencia a nossa interação social. E por isso temos aqui 2 perspectivas diferentes. Face ao desafio projetual de desenhar uma casa, o que é que nós vamos buscar à morfologia urbana? Regressamos então à minha premissa, que é a escolha de uma abordagem morfológica deve ser feita em função de um problema de investigação ou um problema profissional que temos em mãos. Por vezes pode fazer sentido socorrer-me da sintaxe espacial ou da sintaxe do espaço, como hoje Edja discutia na apresentação dela. Outras vezes nem tanto. Outras vezes poderá fazer sentido combinar diferentes abordagens morfológicas. E o resto da minha apresentação, os cerca de 15 minutos que ainda vos tomarei, centra-se nesta possibilidade, na possibilidade de combinar diferentes abordagens. Ao longo dos últimos anos, têm vindo a desenvolver-se algumas tentativas de comparação e integração de diferentes abordagens. O tema, eu diria que está na agenda morfológica, é um tema que é bastante discutido, explorado, e eu aqui iria me centrar numa linha de investigação
que foi sendo reportada na revista Urban Morphology, desde um primeiro artigo que foi publicado em 2009 até um bem mais recente que foi publicado agora em 2021. Há 13 anos atrás, Karl Kropf publicou este texto, Aspects of Urban Form, em que ele começa por identificar 4 abordagens dominantes no debate internacional sobre forma urbana. A sintaxe espacial, a abordagem histórico-geográfica promovida pela escola conseniana, a abordagem processual tipológica, da qual eu já falei quando toquei no exemplo da minha casa, e um grupo mais heterogéneo, que ele designou por análise espacial e que contém coisas tão diferentes como fratais ou como modelos baseados em agente. Na realidade, esta identificação destas 4 abordagens morfológicas dominantes, ela já tinha sido feita uns anos antes por Jeremy Whitehead, mas como essa questão não era a questão central no artigo, a ideia passou relativamente despercebida e, pelo contrário, quando Karl Kropf começou a explorar esta questão e retomou essa identificação de 4 abordagens dominantes, ela teve mais eco na comunidade morfológica. Depois de o Karl identificar estas 4 abordagens morfológicas, ele vai fazer uma análise crítica dos textos mais relevantes em cada uma delas. Este é um texto muito, muito bem escrito, é um texto que teve um grande impacto, já vou referir um número mais à frente, e a dada altura o artigo aponta para a definição de um espaço comum onde se poderia experimentar alguma convergência entre estas abordagens, testar se era possível que estas abordagens convergissem. No entanto, apesar do desenvolvimento do artigo nos deixar bastante expectantes, no final ele não nos dá muitas pistas e acaba por dizer que esse espaço comum é a forma urbana, ou seja, deixa muito em aberto. Como eu estava a dizer, o artigo do Karl teve um grande impacto. Se é possível que o número de citações nos dê alguma ideia sobre a qualidade de um texto, eu fui verificar e este artigo neste momento conta com 318 citações, que para a nossa área é um número bastante considerável. E eu fui uma das pessoas que ficou bastante interessado nesta linha de investigação que o Karl começava a definir. E por isso apresentei uma proposta ao ISUF no sentido de desenvolvermos esta investigação lançada pelo Karl. Na nossa investigação, que iria dar origem a um artigo em 2015, nós já não partimos de uma análise crítica das obras fundamentais em cada uma destas abordagens. Optamos antes por, com uma visão muito mais pragmática, optamos antes por identificar um conceito estrutural e distintivo em cada uma das abordagens e aplicar esse conceito a um caso de estudo. Uma parte deste território que vocês veem e que é estruturado por esta rua um pouco sinuosa, chamada Costa Cabral, aqui no Porto. Portanto, o que está aqui em causa é um tipo de estudo comparativo, ou seja, eu pego num pedaço de uma cidade e vou aplicar isoladamente 4 abordagens distintas, para ver o que é que cada uma delas me dá.
que é que cada uma delas me diz sobre este território. Outro estudo comparativo que nós não realizamos, mas apenas para termos presentes a possibilidade de diferentes, a possibilidade e a utilidade de diferentes estudos comparativos, é, por exemplo, o trabalho que o Valério Medeiros fez na sua tese de doutoramento, em que ele está a fazer outra coisa claramente diferente, mas extremamente útil, que é não ter um caso, mas ter múltiplos casos e não ter neste caso quatro abordagens, mas ter apenas uma abordagem e explorá-la em todos esses casos. Eu diria que haverá outros, mas estes são dois tipos de estudos comparativos dos quais a nossa área de conhecimento precisa e muito. O que nós fizemos então foi aplicar a este território sequencialmente, mas isoladamente, estas quatro abordagens, com quatro conceitos específicos. Primeiro, o conceito de região morfológica, depois o processo tipológico, que já referi há pouco, a configuração espacial e o conceito de célula vinda dos autómatos celulares. Esta aplicação sucessiva revelou-nos uma série de coisas sobre a cidade do Porto, obviamente, mas não é isso que é mais importante para esta nossa conversa. O mais importante é o que ela nos disse sobre as possibilidades de contacto. Nós, assim como o Carlos, também estávamos preocupados em identificar espaços comuns, espaços de contacto que dessem para tentar a tal convergência e, se possível, uma integração. Ao contrário do Carlos, nós tentamos ser mais específicos sobre o que é que seriam estes pontos de contacto e identificamos três níveis de convergência. Um nível de elementos de forma urbana, um outro nível de escala de resolução e um terceiro nível do modo como estas diferentes abordagens, como é que estes conceitos lidam com a questão tempo. Desculpem. A análise das relações entre estes conceitos, baseada nestes pontos de contacto, sugeria-nos que o conceito de região morfológica seria aquele que poderia ter as características necessárias para construir uma estrutura que combinasse os diferentes conceitos. Seria uma espécie de layer zero sobre o qual depois nós receberíamos contributos dos outros conceitos. No entanto, isto é apenas uma sugestão final, na parte final do artigo, que nós não concretizamos. Indicamos que poderia ser assim, mas não concretizamos. E assim, o último texto que vos queria trazer e que fecha, pelo menos temporariamente, esta linha de investigação, é um trabalho que resulta de uma tese de doutoramento, realizada por Cláudia Monteiro, orientada por Paulo Pinho e por Jeremy Whitehead, em que, de facto, há uma concretização da ideia de combinação e de integração que tinha sido explorada, mas não conseguida, nos outros dois artigos anteriores. A reflexão sobre as abordagens começa por, com base no segundo artigo, deixar cair uma das abordagens. A abordagem da análise espacial, os autómatos celulares e o conceito de célula. Porquê? Porque, por duas razões essencialmente. Primeiro, porque mesmo os seus proponentes viam com grande dificuldade a sua aplicabilidade na prática de planeamento, que era um dos objetivos desta tese,
e também porque, na comparação com as outras abordagens, com os outros conceitos, parecia haver aqui uma menor capacidade de relacionamento. E por isso, esta tese de doutoramento, este trabalho, avança apenas com três das abordagens que os outros dois artigos tinham explorado. Novamente, toma-se o Porto como laboratório e procura-se obter algo muito concreto. A combinação e a integração destas abordagens no auxílio, no suporte à prática de planeamento, concretamente na preparação do plano diretor municipal, que aqui em Portugal é o elemento central da ação urbanística em qualquer município, e mais concretamente ainda na produção de um zonamento morfotipológico e na elaboração do regulamento associado a esse zonamento. Por isso, é este o objetivo que aqui se procura alcançar. Este objetivo de integração destes diferentes conceitos, destas diferentes abordagens, está, de algum modo, sintetizada nesta tabela. Esta tabela refere-se à metodologia que foi proposta nesta tese, uma metodologia chamada MAP, Methodology for Analysis and Prescription. Como podem ver, ela é composta por 6 passos. Os 3 primeiros passos são análise, são ciência. Os 3 passos seguintes são prescrição para a regulação, para o design. E como podem ver, ao longo destes passos, as diferentes abordagens vão buscando complementaridades e vão tentando ser melhor juntas do que aquilo que poderiam dar à prática de planeamento separado. Muito rapidamente ilustraria os 6 passos. A primeira coisa que se faz é identificar e caracterizar as unidades morfológicas do nosso território, por isso dividir o território em partes consoante as especificidades morfológicas. Para cada uma destas partes, identificar o processo tipológico que está subjacente a cada tecido edificado, perceber o sistema de espaço público em cada uma destas partes, utilizando para isso a análise de segmentos, e depois começar a passar para o desenho, testando possibilidades de desenho de novas ruas, que é algo que o nosso plano diretor municipal admite, a incorporação de novas ruas, para além do tal zonamento, e a produção quer da planta de zonamento, quer de um conjunto de regras que se serviriam, se isto fosse feito num contexto real e não académico, que serviriam para definir cada uma das regras, cada um dos artigos que iriam constituir o regulamento para estas zonas de planeamento. Sintetizando, já estamos nos 31 minutos, eu tinha apontado para os 30, nesta metodologia de análise e proposta morfológica que vos mostrei nos últimos slides, 3 abordagens dominantes estão efetivamente integradas, explorando o que de mais robusto cada uma delas tem. De um modo muito simples, eu diria que, para este problema específico, as 3 valem mais juntas do que cada uma delas separadamente. Esta integração permite desenvolver uma proposta consistente para a produção de um elemento que é central para a qualidade
formal, a qualidade urbana, e nós sabemos que a qualidade urbana impacta numa série de outras questões das nossas cidades. Diria ainda que a realidade de um assentamento humano é bem mais complexa do que qualquer abordagem morfológica. Na nossa investigação, na nossa prática profissional, iremos sempre deparar-nos com múltiplos desafios e problemas. Por vezes, a admirável teoria e métodos que Hillier, Hanson e tantos outros nos legaram será suficiente para dar uma boa resposta. Outras vezes não. Nesses casos, poderá ser útil conhecer outras abordagens, conhecer muito bem as suas forças e as suas fragilidades, testar complementaridades e tentar, nem sempre será possível, mas tentar integração de diferentes pensamentos morfológicos. Obrigado. Muito obrigada, Vítor, pela incrível apresentação, partilha, pela palestra aqui que nos deixa instigados e que eu acho que traz vários pontos que merecia a pena ficarmos aqui a conversar sobre eles. Eu vou, ao mesmo tempo que eu estou falando, peço desculpa, estou abrindo o YouTube para ver se temos algumas perguntas, mas eu vou começar por fazer um comentário, se me é permitido, já que estamos aqui na sessão e enquanto depois verificamos se vêm algumas perguntas. É muito interessante e necessária essa convergência, parece-me, de métodos e esse entendimento de que talvez, ou que com certeza não existe uma resposta pronta, mas um conjunto dentro do campo de conhecimento, um conjunto de ferramentas que vão trazer essa resposta. E enquanto eu ouvi a sua palestra, eu fiquei muito interessada naquele exemplo inicial que você trouxe do regulamento que está sendo pensado para aquela área do Porto. E pensando nessas técnicas todas, nessa pesquisa profunda que é feita nas instituições, que é feita, hoje sabemos que em alguns municípios valorizam essa pesquisa e esse campo de conhecimento que é trazido, mas ainda assim, e me perdoem se o encaminhamento aqui da pergunta for muito básico ou muito pragmático, mas acho que foi isso que me chamou muito a atenção, essa distância que nós vemos, por exemplo, aqui na discussão da urbanização brasileira e do confrontamento entre o planejamento urbano e aquilo que nós estudamos na academia e a prática que é colocada, aquilo que é colocado em prática no desenho das cidades e no exercício do urbanismo na prática. Então, eu queria começar por colocar que caminhos existem, qual é o caminho que podemos fazer nesse sentido de aproximação entre um campo de conhecimento que já tem uma profunda trajetória e que ao mesmo tempo não necessariamente se rebate na qualidade de desenho urbano, dependendo do lugar e do caso que estamos analisando. Então, mais do que essa convergência de ferramentas, que caminhos é que com todo... Um pouco até na linha da pergunta que foi colocada pelo Valério na sessão de abertura, sobre se a sintaxe está datada, o que é que temos pelo futuro adiante, eu perguntar-te-ia, aqui já misturando o português de Portugal e do Brasil, um pouco inevitavelmente, perguntar-te-ia que caminhos esses para chegarmos realmente a práticas efetivas, já que nós estamos num congresso e num momento que temos tanta a formação de arquitetos acontecendo com estes conhecimentos, mas depois a prática não necessariamente ela representa isso. Então, não sei se tem algum comentário a fazer nesse sentido, se gostaria de complementar, eu acho que é um assunto que nos interessa bastante, me parece. A questão é excelente e eu não tenho uma excelente resposta, porque é muito difícil, ou seja, se vocês estivessem a colocar esta questão a
alguns colegas, eles certamente teriam uma visão diferente da minha. Mas eu acho que é muito difícil relacionar estes dois mundos. E este é o meu ponto de partida. Dito isto, eu acho que vale a pena tentar relacioná-los e tenho vindo a tentar fazê-lo ao longo dos últimos anos. Este exemplo que eu mostrei é um exemplo que surge de uma questão completa, de uma questão concreta, que é esta Câmara Municipal tem um plano diretor municipal que foi aprovado há muito pouco tempo, ainda não pode ser revisto, porque a legislação não o permite, e ele já mostrou algumas desadequações aos desafios da gestão urbanística. Por outro lado, ela tem um regulamento municipal que é muito específico nas coisas próprias da arquitetura, como o desenho de uma varanda, o desenho de uma alpendre, ou seja, pequenos detalhes, não propriamente as questões que fazem a urbanidade. E por isso, esta Câmara Municipal contactou-nos por achar que o mundo académico poderia pensar um pouco fora da caixa e poderia tentar, usando a figura do regulamento municipal, produzir um regulamento municipal que fosse inovador, porque não é explorado nesses termos aqui em Portugal, fosse inovador no sentido de jogar não o detalhe da arquitetura, mas a urbanidade e os pontos que o plano diretor municipal deveria atacar, mas que por ser muito genérico não o está a conseguir. Ou seja, nós fomos contactados para tentar produzir algo inovador, com base no nosso conhecimento morfológico, que como tu ou você disse, já é suficientemente sofisticado, já é suficientemente robusto para influenciar a prática. Eu acho que nós, muitas vezes, perdemos oportunidades por investir mais e mais e mais na sofisticação das nossas ferramentas, quando eventualmente, com uma ferramenta um pouco menos elaborada, pudéssemos, de facto, influenciar o modo como as nossas sociedades são construídas. Eu acho que nesta relação tão difícil, nós temos que estar atentos a todas as oportunidades que nos surjam e não ter qualquer receio de ir para o terreno, sujar-nos, tornar as nossas ferramentas menos puras. Este é um modo de relacionar a investigação com a prática. Outro modo que eu lhe posso dar foi algo que eu fiz com o Frederico Zolanda e com outros colegas. Publicamos há um ano atrás um livro em que o livro é constituído por uma série de capítulos em que cada autor, que são pessoas que estão na academia, mas que de vez em quando projetam ou fazem planos, em que cada autor é desafiado. Cada capítulo tem duas partes. Na primeira parte, o autor expõe a sua visão da forma física das cidades. E depois, na segunda parte, ele é convocado para trazer um edifício construído, não é um projeto, é um edifício que ele tenha desenhado, ou um plano que esteja em vigor, ou que tenha estado em vigor, em que essa visão é ilustrada, é aplicada. O que é que nós pretendemos com isto? Pretendemos, com exemplos atuais, porque às vezes alguns dos exemplos da relação entre teoria e prática têm já muitas décadas, pretendemos, com uma série de exemplos atuais e em diferentes partes do mundo, mostrar como é que é possível passar do mundo da investigação para o mundo da prática profissional.
Mas, Vânia, esta questão da relação entre teoria e prática é um ponto em que eu acho que a sintaxe espacial está muito à frente das outras abordagens. Nós temos é muito fácil encontrar exemplos de aplicação da sintaxe espacial na prática profissional de planeamento, desenho urbano, arquitetura. É muito mais fácil do que nas outras abordagens morfológicas. Por isso, aí eu acho que o mundo da sintaxe tem muito menos a aprender. Nós as outras abordagens é que têm bastante a aprender com a sintaxe. Mas é uma relação muito difícil, mas que vale a pena, pelo menos para mim. Eu não quero só saber descrever e explicar as cidades, a forma física das cidades. Eu gostava de contribuir para melhorar a qualidade das formas urbanas que nós fazemos hoje em dia. Ótimo, Vítor. Eu acho que para mim ficou muito essa fala sobre o sem medo de perder a pureza do método da linguagem académica ou erudita, não é? Não foram as palavras colocadas, estou fazendo aqui as minhas próprias, mas acho que essa é uma lição importante nessa discussão de fazer essa, e até porque é uma crítica muito comum feita à sintaxe da dificuldade da linguagem para as outras pessoas, não é? Essa linguagem que é totalmente diferente depois nos termos do método, dos termos usados na arquitetura e outros âmbitos. Então acho muito, muito importante essa fala sobre essa ausência de perder o medo de sujar as mãos, basicamente, não é? Acho muito importante isso. Obrigada pela resposta. Nós temos várias perguntas aqui já, então não vou ocupar esse espaço, vou passar a ler. Temos as perguntas do Valério e o seu comentário, que inclusive eu acabei não falando no início da sessão, mas o Valério era para estar aqui fazendo esta mediação e fazendo esta sessão com o Vítor, e todos nós gostaríamos muito que isso acontecesse, mas infelizmente não foi possível. Então o Valério coloca assim: Vítor, para si, é um prazer contar com a sua fala e colaboração há tantos anos. Agradeço pela gentileza e pelas parcerias nas pesquisas. Agradeço pelo excelente panorama e pela criação e desenvolvimento do Morfo. Em relação às perguntas, gostaria de lhe ouvir, havendo tempo, em relação a alguns pontos. Você toca em dois aspectos fundamentais para a pesquisa: a necessidade de bem definir uma questão de pesquisa e saber reconhecer as qualidades e as limitações das abordagens selecionadas. Que recomendações iniciais você daria para jovens pesquisadores que estão ingressando na sintaxe do espaço? Eu posso fazer as seguintes, Vítor? Posso fazer na sequência? Como quiser, como preferir. Posso, acho que... Você é que manda. Não. Então, na sequência, como tem sido a sua experiência nos últimos anos em estabelecer diálogos entre a sintaxe e outras estratégias? Tem sido um diálogo difícil? Como você sente a recepção por parte dos outros pesquisadores? E, por fim, como você enxerga o papel da sintaxe na disseminação da leitura morfológica? Às vezes percebo, por parte de outros morfólogos, em livros ou pareceres, por exemplo, que parece que a sintaxe atrapalha o debate morfológico. É isso. Ok. Se calhar vou começar pelo Valério e depois vou descendo. Em primeiro lugar, obrigado pelas simpáticas palavras. O Valério é uma pessoa com quem eu tenho uma relação de amizade e uma relação profissional forte, por isso o prazer é todo meu nessa relação profissional. Para mim é muito importante a definição da questão de investigação. Agora, pondo de parte um pouco o mundo profissional e focando mais no mundo académico, a investigação não pode ser apenas uma demonstração de virtuosismo técnico, do domínio de uma série
métodos, quer sejam quantitativos, quer sejam qualitativos. Para mim é muito importante que a nossa procura tenha um bom início, tenha uma linha coerente ao longo do tempo, que vá percebendo, para responder a essa questão, que abordagens é que faz mais sentido serem utilizadas, não ter como definição a priori, eu vou usar isto, terei que usar esta abordagem. Não, pode fazer sentido usar esta, pode fazer sentido explorar uma outra, da mesma forma que os casos de estudo. Eu sempre me fez muita confusão quando vejo alguns colegas, independentemente de qualquer que seja o problema em debate, e isto é muito vulgar nos projetos de investigação, tem aqui o Frederico a bater à nossa porta, independentemente de qualquer que seja a questão em discussão, a minha cidade é sempre a melhor para explorar esse tema. Eu acho que a questão do caso de estudo, a questão da escolha de qual a abordagem a tomar, são momentos fundamentais desta linha coerente que uma investigação tem que ter e cujo ponto talvez mais importante é a definição de uma boa questão. Eu acho que muitas vezes nós não somos criativos o suficiente na exploração de boas questões. Não somos exigentes o suficiente na colocação de boas questões. E isso faz com que, muitas vezes, a nossa área de conhecimento não dê grandes passos porque o conhecimento não é esticado, surgem uma série de projetos que, mantêm-nos entretidos, mas que na realidade não fazem avançar muito o conhecimento. Por isso, certamente estão aqui a notar alguma insatisfação, e ela é real. Eu acho que nós devíamos ser mais exigentes no modo como fazemos a investigação e devíamos tentar, logo desde o início, perceber como é que podemos aprender mais com a investigação uns dos outros. E há uma série de decisões que se tomam logo à partida que vão permitir que a minha investigação seja útil para o Valério e a Vânia ou que ela seja útil apenas para mim. E acho que com isto encerrava a resposta ao Valério. Sobre a questão do diálogo entre diferentes abordagens. Eu gosto de me ver como alguém eclético com uma preferência declarada por uma abordagem histórico-geográfica, por figuras como M.R.G. Conzen e Jeremy Whitehead. No entanto, se eu estivesse a fazer uma apresentação, se houvesse aí no Brasil um núcleo centrado em torno de Conzen e de Whitehead, eventualmente dinamizado pela professora Stael, e se eu fosse fazer esta sessão de encerramento, a minha postura era exatamente a mesma. Era mostrar que há aqui, por exemplo, uma imagem científica, um mapa um mapa com cinturas periféricas de Belo Horizonte e mostrar depois uma imagem manifesta, estou a tentar usar as expressões de Frederico de Holanda, em que nós veríamos Belo Horizonte e não o mapa de cinturas periféricas de Belo Horizonte. Tudo isto para dizer que esta linha que eu estive a mostrar, a partir do trabalho de Karl Kropf até ao trabalho da Cláudia Monteiro, é uma linha para a qual
eu tentei dar um certo contributo de 2014 e 2015. Terá sido, provavelmente, na minha vida de investigador, o momento em que esse tema mais me interessou e que desenvolvi mais trabalho sobre a combinação específica de várias abordagens. Eu não me recordo exatamente da sua pergunta, mas eu não vejo na sintaxe problemas de articulação com as outras abordagens, muito pelo contrário. Eu acho que é muito, na minha experiência, mais uma vez, sempre foi muito fácil relacionar a sintaxe espacial com uma leitura histórico-geográfica. E isso é explorado, e é muito bem explorado, por muitas pessoas, mesmo pessoas que são claramente dentro do campo da sintaxe, que estão na UCL, estão a lembrar da Laura Vaughn, do Sam Griffiths, eles têm artigos publicados em que exploram as relações entre estas duas abordagens. Nós recentemente tivemos um projeto também interessante de combinação de abordagens. Infelizmente não deu nenhum artigo, e por isso é que eu refiro aqui esta minha contribuição de 2015 e não esta do projeto EPUM, que grosso modo seria Emerging Perspectives on Urban Morphology, em que nós tínhamos pessoas com diferentes pensamentos morfológicos, incluindo o Keivan Karimi, da Space Syntax Limited, e em que tentávamos explorar aqui, através da educação, ou seja, nós trazíamos através do ensino, trazíamos uma série de estudantes das diferentes universidades envolvidas neste projeto de investigação, e durante 2 quinzenas, uma aqui no Porto e outra em Nicósia, nós tentávamos que os estudantes, sob a nossa orientação, explorassem estes modos de combinação. Eu decidi trazer esta linha porque me pareceu mais consistente do que este projeto. Acho que o que esta linha conseguiu chegar no final é mais sólido. Parece-me parece muito robusta em termos de articulação entre as peças e parece-me facilmente aplicável na prática de planeamento, na produção de planos diretores municipais, caso nós, morfólogos, consigamos convencer determinadas autarquias a adotar esta abordagem. Porque, voltando à sua questão, Vânia, eu acho que nós não podemos ficar sentados à espera que nos venham bater à porta. Nós é que temos que mostrar o que é que podemos dar a mais, o que é que podemos trazer à prática de planeamento que ela ainda não tem. Espero que não ter deixado pontas soltas. Excelente, Vítor. Nós temos aqui na sessão também o professor Frederico de Holanda. Ele tinha feito uma pergunta, mas eu acho que seria ótimo se ele mesmo quisesse colocar a pergunta, professor, e o comentário, por favor. Olá, Frederico. Não. Não estamos lhe ouvindo, professor. Aparece como se o seu microfone estivesse ligado. Exatamente. Mas está sem som. Agora. Não. Eu posso ler a pergunta, então. Está ótimo, professor. Vítor, o professor Frederico de Holanda coloca: minha curiosidade, quando você fala em 3 abordagens, elas servem a um mesmo fim? Coincidem as possibilidades de leitura, compreensão que oferecem? Ou, ao contrário, são complementares? A preocupação refere à observação... A preocupação refere-se à observação sobre a adequação da teoria a um problema.
Elas são claramente complementares e cada uma delas não é sempre assim, estou a simplificar, mas é muito boa em umas coisas e não é tão robusta noutras. Por exemplo, tomando a abordagem histórico-geográfica e a processual tipológica, agora para sair um bocado da sintaxe, existem dois conceitos fortes em cada uma destas abordagens. Na abordagem histórico-geográfica, o conceito de período morfológico, ou seja, um determinado momento, no tempo longo, em que uma sociedade produzia um determinado tipo de formas, de combinação entre ruas, parcelas e edifícios. Um período que é facilmente distinguível de um outro. Temos dois períodos morfológicos absolutamente distintos. A abordagem histórico-geográfica é muito eficaz no reconhecimento destes dois períodos, mas não é tão eficaz em perceber como é que se passa de um para o outro. A ideia de processo tipológico, que vem da escola moratoriana, mostra-nos a evolução das formas. E por isso as duas combinam-se muito bem a este nível. O que nós tentamos fazer eu às vezes, nesta linha de pesquisa que decorreu entre 2009 até 2021, foi identificar estes pontos de contacto, onde seria possível haver estas convergências. Voltando novamente a dizer que eu acho que nem sempre é possível convergir, e se houvesse uma convergência absoluta, não havia legitimidade para haver todas estas abordagens. Por isso elas não nos dão de todo a mesma coisa. Agora, há espaços comuns que permitem, se nós estivermos interessados nesse propósito, tentar perceber quando é que duas interligadas podem ser mais fortes do que separadas. Tudo isso depende, na minha opinião, daquilo que nós estamos à procura num determinado momento, quer seja em termos de análise, quer seja em termos de desenho. Ótimo, Vítor, muito obrigada. Nós não temos mais perguntas, infelizmente o professor continua sem conseguir falar, então não temos como passar a palavra. E como estamos no horário programado, né, já 3 minutinhos após o horário programado para o encerramento aqui da sessão, acho que, e sendo o horário que é em Portugal neste momento, não é? 21h30, não é isso? Então, assim, tendo em conta o horário, acho que é de bom tom dar por encerrado aqui, agradecendo enormemente a partilha e as reflexões aqui importantíssimas. Acho que se o evento foi um excelente e maravilhoso evento, mas muito intenso, porque estamos todos aqui desde as 7h45 da manhã, após este debate e esta colocação, realmente eu pessoalmente sentir-me com vontade de ficar aqui mais umas boas 2 horas conversando e escutando o debate e vocês e as vossas partilhas, principalmente a sua partilha, Vítor. Então, muito obrigada por isso. Acho que só temos a agradecer. Eu quero só mencionar, pelo tempo não vou ler, mas temos vários comentários no canal do YouTube, parabenizando a palestra, a discussão feita nas perguntas. Se houver alguma questão mesmo... Não tem pergunta. Eu posso deixar o meu e-mail e... Ótimo, Vítor, ótimo. Acho que essa partilha é excelente. Espera aí que eu enganei. Eu vou colocando aqui, eu coloco no YouTube. Pronto. Então... Obrigadíssimo pelo convite. Obrigado, Frederico, e obrigado, Valério. Foi um prazer enorme estar com estes amigos neste final de tarde.
Muito obrigado. Muito obrigada, Vítor, um prazer enorme estar aqui, poder escutar o nosso lado do Atlântico, aqui a pesquisa acontecendo em Portugal. Muito obrigada por isso também. Deus, um abraço, até a próxima. Deus, obrigada, Vítor. Bom, então, continuando aqui no canal, acho que podemos dar por encerrada a nossa sessão a nossa palestra de encerramento e aproveitar para dar início já à nossa mesa de encerramento também aqui da nossa sessão após este dia. Professor está... Não estamos lhe ouvindo. Tente sair e entrar de novo. Ótimo. Para ver se conseguimos lhe ouvir um pouco aqui neste encerramento, seria muito importante. Estão me ouvindo? Então eu chamo aqui para participar da nossa mesa de encerramento, além do professor Holanda que vai tentar entrar para partilhar aqui connosco, a professora Ana Paula Gurgel, que brilhantemente e incansavelmente coordenou a comissão científica, coordenou os outros âmbitos todos da organização do evento, então é muito bom estar aqui agora neste encerramento e poder escutá-la também um pouco sobre essa finalização. Ana, obrigada. Eu aproveito para falar também que a nossa comissão de organização vai entrar aqui para nós podermos encerrar juntos este evento e conversar um pouquinho, brevemente. Pronto, Ana, a palavra é tua. Bem, boa noite. Me escutam? Sim. Sim, estamos escutando. Obrigada. Bem, agora que o frio na barriga, né, foi substituído pelo real frio que faz hoje em Brasília, eu creio que nesse momento nós podemos dizer que o primeiro simpósio brasileiro de sintaxe espacial foi um sucesso. E se pudermos, então, matematizar esse óbvio, eu gostaria de dividir hoje com vocês alguns números. Nós tivemos 32 artigos completos a serem publicados nos anais nas próximas semanas, serão publicados, distribuídos em 6 artigos na seção temática Teorias, Métodos e Técnicas, 18 artigos na seção temática Assentamentos Humanos e 8 na seção temática das edificações. Organizamos esses trabalhos em 7 grandes sessões paralelas que renderam ricos debates hoje ao longo do dia. Somam-se 64 autores, numa distribuição de suas instituições de origem, 38% destes são aqui do Centro-Oeste, muito provavelmente pela influência nossa aqui de estarmos sediando o evento. Mas contribuem para esses números a força de pesquisa do Nordeste, hoje representada na palestra da manhã, de onde vem 20% dos autores. Por fim, fecham essa conta 18% de autores do Sudeste, 9% de autores do Sul, 6% do Norte e 9% internacionais. Tivemos também 30 participantes ouvintes, que também estiveram presentes hoje nas sessões. Portanto, somos quase 100 participantes nessa primeira edição do Simpósio Sintaxe Brasil. Como representante aqui da comissão científica do evento, gostaria de anunciar agora os 10 trabalhos escolhidos pelo comitê avaliador para compor sessão especial da revista de Morfologia Urbana. São eles. Para a primeira sessão, Teoria, Métodos e Técnicas, foram selecionados 4 artigos. Primeiro, Complexidade, Generacidade e Especificidade. Modelos descritivos e a noção de mediação espacial, de autoria de Lívia Nóbrega, Luísa Amorim e Daniel Cook, da UFPE e de Estocolmo. Espaços tipo e movimento, alterações configuracionais em edifícios que sofreram mudanças de uso, de Júlia Monteiro, Luísa Amorim e Cristiano Nascimento, da UFPE. O Verdadeiro, o Bom e o Belo, de Frederico de Holanda, da UNB. E, por fim, difusão dos casos da Covid-19 no município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, uma abordagem configuracional, de Arthur Dornelas, Vanessa Machado, Gustavo Silva, Laura Lopes, Lívia Santos, Giovana Gonçalves e Maria Fernanda Silva, da Unileste.
A seção de assentamentos humanos é constituída por 3 textos. Primeiro, acessibilidade espacial metropolitana e produção territorial, um anel viário na região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte, para o mercado imobiliário, de Rodrigo Nascimento, George Dantas e Édia Trigueiro, Unip João Pessoa e UFRN. Padrões configuracionais em cidades médias, homogeneidade e diferenças, de Glaucia Boniotti, Frederico de Holanda e Valério Medeiros, da UNB e Câmara dos Deputados. E o último, nem só em superquadras viverás no plano piloto, análise configuracional dos projetos originais das quadras 700 Sul, em Brasília, de Ana Paula Gurgel, Gabriela Lucas, Isadora Furtado e Pilar Lima, da UNB. Por fim, na última sessão, Edificações, abriga 3 artigos. Nada será como antes, mas tudo é o mesmo. 2 residências pós-modernistas brasileiras sobre o olhar da sintaxe espacial, de Ian Santana, Cláudia Garcia e Ana Paula Gurgel, UNB. Sintaxe espacial em apartamentos paulistanos, análises dos edifícios Modular Alfa, do século XX, Forma Espaço, e Flora, século XXI, Ideias Árvores, de Tamires Cabral e Ana Paula Gurgel, Universidade de Lisboa e UNB. E, por fim, o paradoxo da galeria progressiva, neurociência e morfologia aplicadas na análise do comportamento espacial em uma tipologia de galeria de arte, de Ana Luísa Rolim e Luísa Morim, UFPE e UFCPE. Parabenizo, portanto, a todos os autores e informo que a revista já foi publicada. Se eu puder compartilhar minha tela, já mostrarei isso para vocês. Eu não sei fazer isso no Zoom. Mas, enfim, a revista foi publicada. Agradeço, portanto, os editores da revista pela parceria e pela agilidade na publicação e convido, pois, a todos a lerem os artigos, né, que lá estão. Por fim, a nossa intenção é que tais discussões continuem e se fortaleçam. Para tanto, lançamos aqui hoje a pedra fundamental para que este simpósio, a exemplo dos congressos internacionais, sejam recorrentes. Tenho a honra, portanto, de convidá-los para, no segundo semestre de 2023, participarem do segundo Simpósio Brasileiro de Sintaxe Espacial, a acontecer aqui na FAU-UNB, em modo presencial. Enfim, poderemos nos abraçar cientificamente e fisicamente, vivenciando os espaços e as práticas sociais da cidade modernista. Informo também que já estamos nas tratativas para a organização de uma 3ª edição, em 2025, para que tenhamos uma periodicidade bienal alternada com os simpósios internacionais. A sintaxe continuará e frutificará. Muito obrigada. Ana, eu vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver se eu consigo. Para mostrar... vamos ver aqui se eu consigo que vocês vejam a minha janela do Chrome. É possível? Estão vendo? Sim, sim. Então, nós estamos na página da Revista de Morfologia Urbana, edição volume 10, número 2, edição 2022. E aqui na sequência temos a seleção de artigos do Simpósio Brasileiro de Sintaxe Espacial e todos os artigos aqui que a Ana acabou de citar. Pronto, deixa eu partilhar aqui, parar de compartilhar. Eu vou fazer também alguns rápidos informes. Eu ia pedir para quem já entrou na sala para ligar a câmera, para nós aparecermos juntinhos e em conjunto todos. Só queria complementar alguns informes que a Ana também já trouxe, mas falar que os anais eles estão em elaboração, então nós temos a publicação, conseguimos trazer essa surpresa para o evento, a publicação dos artigos selecionados para a revista, e os anais eles estão em elaboração, assim que estiverem disponíveis nós iremos dando notícias, então esperamos que em breve isso aconteça. Os certificados de participação também vão ser
apresentados e entregues provavelmente a partir da próxima semana. E além dos anais estarem em elaboração, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, os artigos estão disponíveis na página do evento, além de terem sido colocados nas nossas salas do Teams. Então, eu vou falar aqui e depois eu acho que poderia abrir a fala para alguém, se alguém da organização gostar de falar um pouco, mas vou seguir aqui o encerramento, retomando este agradecimento, não é? Como a Ana falou, este evento que foi um sucesso, que já podemos dizer que foi um sucesso, que correu muito bem, que teve um conjunto de trocas muito ricas e que é uma experiência que com certeza que nos deixa muito felizes de saber dessa perspectiva de continuidade que nós conseguimos trazer para vos informar também hoje. E eu queria dizer que é uma alegria também, e pegando na fala do Vítor e na discussão que nós tivemos até agora sobre pesquisas e sobre os níveis de pesquisa, sobre trabalhos práticos na graduação, comunicação dessas informações em pesquisa, ver um evento que traz aquilo que me parece um caminho para uma democratização do conhecimento e a importância do entendimento dessa relação sociedade-arquitetura tão urgente para as nossas cidades, nos mais variados níveis de trabalhos aqui apresentados, desde trabalhos de graduação, trabalhos vinculados a projetos de iniciação científica, trabalhos vinculados a longas pesquisas e a longos percursos de elaboração e pensamento sobre a teoria e suas aplicações. Então, acho que é muito bonito nós termos um evento em que podemos fazer esse tipo de trocas e discutir nesse âmbito tão livremente e entre tantas temáticas diferentes, tantos âmbitos de trabalho diferentes. O comentário só de quem sabe este exercício que nós estamos fazendo aqui, a minha esperança para as próximas sessões, de que este exercício que as nossas universidades no Brasil estão enfrentando da curricularização da extensão nos traga uma nova aba de trabalhos que aproximem ainda mais as nossas práticas daquilo que são as demandas na prática profissional, as demandas no decorrer dos trabalhos que temos em mãos. Então vamos às despedidas deste encontro, e eu queria tomar só mais um minuto da vossa atenção, talvez 2, não sei, fazendo aqui só uma leitura da nossa equipe, o nome da equipe que organizou heroicamente este evento. Foram muitos meses de trabalho, um grupo de pessoas que tomou a ideia que surgiu lá no projeto de pesquisa e trouxe com muito afinco esta concretização, e uma concretização muito mais elaborada e profissional do que nós poderíamos imaginar no início. Falo por mim e acho que falo por Valério também quando digo isso lá no início, quando lançámos a ideia aos professores da FAU. Então, a nossa coordenação geral, presidida pelo professor Frederico de Holanda, a quem obviamente agradecemos tudo e a responsabilidade por estarmos aqui hoje, provavelmente todos discutindo estes assuntos e compartilhando. O Valério, que infelizmente não pôde estar aqui fazendo estas honras, mas que está aqui na sessão connosco, então muito obrigada aos dois. A coordenação científica, que foi conduzida pela Ana Paula Gurgel, pelo professor Rômulo e pela professora Francinei França, professor Rômulo Ribeiro, desculpem. A coordenação de divulgação da professora Gabriela de Sousa Tenório, então responsável aí pelas comunicações e pelo nosso maravilhoso site. E todos os estudantes que se envolveram arduamente, então vou citá-los: Amanda Alves Araújo, Bruna de Cunha Cronenberger, Camila Cristina da Costa, Carolina Silvanice, Gláucia Maria Cortês, Maricilda Rocha Sampaio, Matias Ocaranza Pacheco, Maírla Júlia Freitas Baia, Mateus de Sousa Oliveira, responsável por todas as nossas imagens e posts do Instagram, na parte de comunicação visual, a Pilar Acioli de Lima, Tamires Oliveira Cabral, Teresa Bernardete, Eduarda Pereira de Sousa, Daniel Feliciano Mota, Luna Nascimento, Amanda Macedo Costa, Gabriel
Gabriel de Lima Oliveira. Eu falei que seriam alunos, mas não são só alunos neste grupo, são alunos de graduação, ex-alunos e pesquisadores, colaboradores aqui neste grupo, além do apoio técnico. Então finalizo aqui do Valmor, que está na sessão e responsável por esta divulgação via transmissão via YouTube e a própria sessão no Zoom. Então, muito obrigada por todo o apoio técnico. É isso, gente. Os meus agradecimentos encerraram. Se alguém quiser falar, por favor. É isso, encerramos. Então, muito obrigada a todos. E até breve, não é? Na próxima sessão. Ana, está mutado o seu microfone, pode falar. Eu só falei até ano que vem. Até ano que vem, isso. Cá estaremos presencial para abraçar a todos e continuar. Obrigada a todos, então, e bom descanso agora.